Boa tarde a todos e todas, nobres colegas deputados e deputadas. Muito boa tarde a quem nos assiste pela TV Alerj. A gente cada vez mais estimula o monitoramento e o controle social por parte da população fluminense, para que a gente possa ter, de fato, uma atuação que responda aos anseios daqueles que nos colocaram aqui. Boa tarde, presidenta. Uma honra fazer a fala tendo Vossa Excelência como presidenta nessa tarde. Está mais bela essa cadeira, deputada querida. Quero parabenizar a deputada Renata e o deputado Luiz Paulo, porque fizeram uma fala brilhante. A questão central é o modelo de segurança pública que se repete e se repete cada vez mais ineficaz, ineficiente, cada vez menos produtivo, com menos incentivo à inteligência, né? Entendendo que segurança pública não é ostensividade, não é confronto com perda de vidas, tanto de profissionais da ponta, como bem sinalizou Renata Souza, deputada, e também da perda de vidas de inocentes, de civis, e também da perda de todas as vidas, inclusive daqueles que compõem os grupos armados, porque no Brasil ainda não foi instituída oficialmente a pena de morte. Então vale dizer que, pelo que eu sei, a Constituição de 1988 ainda é válida, né? E não há pena de morte, né, deputada Dani Monteiro, instituída oficialmente. Agora, oficiosamente, o que se vê sair das palavras de um governador de estado, juiz de direito, que deve se abater pessoas. Realmente é difícil entender o clima de anormalidade que se instalou no estado brasileiro e no estado do Rio de Janeiro. Discutir aqui a questão central, que é um plano de segurança pública, que deve ser um plano integrado com a educação, a saúde, com as questões urbanas, de transporte, mobilidade. Essa questão central não aparece, mas vão provocando para ver se os nossos colegas e as nossas colegas se animam a fazer uma discussão aprofundada, com estudo de caso, com dados estatísticos, com pesquisas científicas, né? O que mais a gente tem é produção. A gente podia dar uma série de números de institutos federais, de universidades que produzem dados, o próprio Instituto de Segurança Pública. Mas, bom, a gente vai provocando, né? E como eu dizia, esse estado de anormalidade que se estabeleceu no Estado brasileiro vem causando uma inquietação. Deputado Rodrigo Amorim, muito boa tarde. Muito bem. Vem causando inquietação, né? Há muita gente, inclusive aos brasileiros e às instituições, inclusive aos governos externos. Eu estive durante 10 dias na Europa, em 2 universidades, na Universidade Livre da Suíça, também em Zurique e na Universidade Livre em Berlim. Estive em Paris, na Prefeitura de Paris, onde falamos, e fazendo um parênteses, estive no Parlamento Suíço discutindo o estado de anormalidade em que se encontra o Brasil e parabenizando os parlamentares suíços com quem nos reunimos, que foram os responsáveis pelo impedimento da implementação da fábrica da Huang Link, fábrica de armamentos. O Brasil, em 2017, foi o 3º maior importador de armas da Huang Link. E esses parlamentares impediram que a Huang estabelecesse, instalasse uma fábrica no Nordeste brasileiro. Bom, que nós nos armemos de livros e nos armemos de mais educação. E na minha última visita à Prefeitura de Paris, tivemos uma reunião,
fizemos uma discussão sobre o Estado democrático e a sua normalidade, no caso do Brasil, ali com pesquisadores da Sorbonne e de outras universidades, em um coletivo chamado RED-BR, com parlamentares, inclusive com uma deputada de Saint-Denis, Silvia Capanema, brasileira, deputada lá, radicada em Paris, e a construção de uma proposta por parte do movimento feminista francês, por parte de intelectuais, por parte de parlamentares, uma moção de intenção em nomear uma via pública de Paris com o nome da então vereadora executada Marielle Franco, citada aqui pelo deputado Luiz Paulo, né? Cujos assassinos têm ligações muito umbilicais com autoridades estabelecidas no governo central e nos 3 níveis de governo. Essa moção foi proposta pela esquerda parisiense, da Câmara da cidade de Paris, e foi votada ontem pela manhã, a deputada Dani Monteiro, por unanimidade, unindo a direita e a esquerda, e ficamos muito felizes de fazermos parte dessa construção, entendendo que uma mulher negra, latino-americana, não somente por ter sido alguém que nós estivemos próximas, mas uma mulher negra, latino-americana, lésbica, periférica, parlamentar eleita, recebe a deferência e o reconhecimento não só de sua pessoa individualmente, mas de sua luta institucional contra a opressão e toda forma de violência, e pelo estabelecimento de uma sociedade mais igual, menos intolerante e menos desigual. E ao mesmo tempo que nós comemoramos essa homenagem, nós lamentamos a situação tão difícil que nós vivemos no Estado brasileiro, e vou ser um pouco repetitiva para dizer que os dados que chegam para nós do aumento do número de desempregados, de 12,4% no aumento do número de desempregados, tendo essa menção sendo desqualificada, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística socializa esses dados e é questionado pela mais alta autoridade desse país. Nós vemos no estado do Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro, senhora presidenta, senhores deputados e deputadas, onde nós podemos cotidianamente, deputado Valdec, tropeçar literalmente numa população em situação de rua, que não é aquela população clássica, deputada Dani Monteiro. A gente consegue observar que o desemprego, o empobrecimento da população vem produzindo um novo tipo de pessoa que ocupa a rua hoje. Então são famílias, são pessoas que não são aquela mendicância clássica da minha infância, por exemplo, mas são desempregados e desempregadas. Agrava-se a perspectiva da juventude, e isso produz adoecimento, porque você não tem perspectiva, você não produz perspectiva de futuro. O que se está produzindo no Estado brasileiro, para além de demérito de figuras públicas em sua memória, como no caso de Marielle, que se quebram placas, se emolduram placas, em que um Estado que tenha o emblema do Estado francês, onde nasce o ideal de democracia mais pleno, com liberdade, igualdade, fraternidade, precisa um Estado externo fazer o reconhecimento desse símbolo. E olha para nós, um Estado que produz ausência de perspectiva de futuro, que brinca com um dos temas mais caros e mais importantes
para nós, principalmente que viemos das camadas populares, que é a possibilidade de acessar a educação. E hoje a gente vê o Ministério da Educação e Cultura, a gente vê os seus correspondentes, e principalmente no estado do Rio de Janeiro, a deputada Dani falava ainda há pouco, tranquilamente nós temos a coragem de termos agentes públicos falando tranquilamente que não existem 20 mil vagas. Deputado Valdec, acho que quer fazer aí uma intervenção, por favor. Breve Eu só pediria que fosse breve para que a gente possa cumprir o tempo regimental, e o de Vossa Excelência já ultrapassou. Um breve à parte, na verdade, para realçar esse registro tão importante que Vossa Excelência faz agora na tribuna, deputada Mônica Francisco, que essa decisão unânime tomada pelo Conselho de Paris, que corresponde à Câmara Municipal de Paris, eles têm uma organização administrativa diferente, e o Conselho de Paris aprovou esta moção por unanimidade, inclusive as forças conservadoras, o campo da direita, que tem representação no Conselho de Paris, acolheram plenamente a proposição. Isso é um gesto tão largo, tem uma relação muito forte com essa cidade, onde eu vivi vários anos de minha vida, onde eu estudei. E sabemos todos que é o berço da democracia moderna, palco de tantas lutas importantes pela afirmação dos direitos, enfim. Mas o que eu quero ressaltar é não só o júbilo e a alegria desse registro, dessa notícia, mas o contraste, né, com o Brasil contemporâneo, porque enquanto a Câmara Municipal, na verdade o Conselho de Paris, sob a liderança da prefeita Anne Hidalgo, que é uma mulher de valor, de origem latina, aprova por unanimidade essa moção, no Brasil a gente continua patinando na investigação, nos resultados da investigação sobre a execução da Marielle e do Anderson. Ainda temos demonstrações de hostilidade para com a memória de Marielle. Então, um contraste absurdo. Então, que a gente, nos próximos dias, se ilumine, se impregne um pouco dessa experiência, dessa lição de apreço, não necessariamente ao PSOL, não necessariamente à esquerda brasileira, mas à democracia, ao Estado de Direito, não é? A liberdade das pessoas, que é o que representava a luta da Marielle, reconhecida pelo Conselho de Paris. Portanto, faço aqui esse registro na forma de uma parte, essa notícia é muito importante para a democracia e para os direitos humanos no mundo. Muito obrigada, deputado. Finalizando aqui, presidenta, concluindo já, agradeço a Silvia Capanema, deputada parlamentar de Saint-Denis, professora da Universidade de Sorbonne, coletivo RED, e a Ana Hidalgo, que junto com o coletivo de feministas, com o companheiro João Willis, conseguiram essa grande homenagem, esse entendimento da importância desse símbolo, e lembrar que em Berlim houveram protestos contra o que foi a ditadura militar e o golpe de 1964 no Brasil. Muito obrigada, senhora presidenta. Desculpei pelo...